Olá, como vocês estão? Eu espero que estejam todos muito bem e muito empolgados para adquirir conhecimento. Meu nome é Maraísa Gonçalves, e eu sou esteticista e sou farmacêutica, e eu estou aqui hoje para apresentar a vocês a minha parte do método Alivia para tratar então o lipedema. Então, eu estou em parceria, né, com esse tratamento, o método Alivia, com a Débora Franco e a Unintegra Acadêmico. Então, a gente tem essa parceria, a gente trata os nossos pacientes de lipedema lá na Unintegra, tá? Então, vamos lá. Vou me apresentar um pouco melhor aqui para vocês, né? Eu sou esteticista, eu sou farmacêutica, eu sou esteta, sou integrativa, sou ser humanologista, eu falo, porque hoje o paciente exige que o profissional da estética seja um profissional habilitado para cuidar de todas as nuances que esses pacientes têm e que chegam até nós. Então, eu estou em constante aprendizado. E eu espero que vocês também estejam nessa caminhada comigo. Então, vamos lá. Estou 20 anos trabalhando com atendimentos em pacientes no consultório, tá? Então, eu vim da área da beleza mesmo. Então, eu trabalho desde estética, né, de designer de sobrancelha, depilação egípcia, micropigmentação. Faço a área facial também, de tratamentos como limpeza de pele, peelings, né? E depois eu entrei para essa área dos tratamentos invasivos, porque eu queria resultados mais eficazes e com menos tempo. Foi essa a minha visão. Então, eu fui procurar os tratamentos invasivos. Então, toxinas, preenchedores, bioestimuladores, vasinhos, enzimas, né? Então, eu fui atrás de entender as causas das nossos pacientes terem ou não bons resultados nos tratamentos, e foi aí que eu busquei a integrativa. Então, hoje eu faço estudos muito intensivos na área da integrativa, do autoconhecimento, metafísica, tá? Então, estou aqui trazendo todo esse apanhado de conhecimentos nessa área aí que eu desenvolvi nos últimos anos, tá? Coloquei aqui para vocês o meu Instagram, caso ainda não me sigam, aproveitem aí, coloquem o meu arroba lá e aproveitem para engajar o meu Instagram. E aí eu vou apresentar para vocês a minha parceira nesse método, que é a Débora Franco, que é CEO da Unintegra Saúde Complementar, tá? A Débora, além de trabalhar também com o paciente mão na massa, ou seja, nós duas temos vivência dentro do consultório, no dia a dia, então a gente é muito prática para falar para vocês o que acontece no nosso consultório no dia a dia, né? Além disso, ela também é professora e bióloga esteta, especialista em linfoterapia. Então, a Débora ela foi para essa área, né, da linfoterapia. Então, trabalhamos em conjunto com essa especialidade dela aí, que abrange tantas coisas maravilhosas aí dentro do sistema linfático, tá? O arroba da empresa dela, de atendimento ao cliente, né? O paciente vai no arroba Uneintegra, e para os profissionais, o arroba Uneintegra Academic. Depois ela pode se apresentar mais para vocês também, porque vai ter aula teórica da Débora aqui também, tá bom? O nosso método, então, é um conjunto das nossas duas formações, né? Das minhas formações com as formações delas, nós associamos os tratamentos. E vocês devem saber disso, que o lipedema
é uma doença que nós precisamos de uma abordagem holística, integrativa e multidisciplinar. Nós precisamos de vários profissionais para tratar esse paciente, para termos os melhores resultados, tá? Isso vocês já vão colocando aí na cabeça de vocês. Então, eu vim aqui apresentar para vocês o que é o método Alivia e o que ele trata, tá? Em nossos pacientes. Nós temos aí a primeira foto, né? Que eu falei, porque estou mostrando para vocês o resultado de pacientes reais nossas, onde a gente tratou as aderências do abdômen dessa paciente, tá? Ela tinha algumas aderências ali devido à má postura, e isso estava gerando ali um acúmulo de líquido e gordura em locais indesejados. Então, tratamos aderências, aí esse é o resultado de uma sessão. Tratamos fibroses, esse é o resultado de 8 sessões no tratamento de lipoaspiração, pós-lipoaspiração em fibroses tardias. E o nosso foco aqui hoje, que é o tratamento de lipedema, certo? Então, essa é uma paciente aí que eu tô mostrando para vocês, uma paciente minha, no meu consultório, que a gente associou, né, as técnicas, e eu tive esse resultado aí em 4 sessões, tá? Um resultado maravilhoso, né? Para quem trabalha com lipedema, sabe a dificuldade que é você atingir um tipo de tratamento, de resultado desse, sem usar, né, grandes artifícios inflamatórios aí. Daqui a pouco eu venho contar isso melhor para vocês. Bom, vamos lá. Como que surgiu esse método, né? Ele surgiu, gente, de uma necessidade que eu particularmente tinha de buscar algo que tivesse um resultado melhor para os meus pacientes, né? Por quê? Eu ia, estudava, conhecia uma linha de cosmético, fazia um curso ali e eles prometiam muita coisa pra gente e a hora que a gente colocava em prática, os resultados não eram satisfatórios, certo? E aí eu sempre ouvia da empresa, do curso, né, que a pessoa falava assim: "Ai, isso vai depender muito do metabolismo do seu paciente". Aí aquilo ficava martelando aqui na minha cabeça. Aí eu buscava outro curso, buscava uma explicação numa outra área. Aí eu conheci então as técnicas de nutracêuticos, tecnologias a laser, invasivos, mas sempre todos eles poderiam gerar algumas complicações no nosso paciente, né? Mostrando que aquela frase depende do metabolismo do paciente é realmente verdadeira, certo? Então eu abri o campo para poder estudar sobre a desinflamação corporal, certo? Para poder atingir os melhores resultados, tanto na saúde quanto na estética do meu paciente. Então, vamos explicar aqui um pouquinho sobre o meu modo de ver sobre o que é o lipedema, certo? Para mim, o lipedema é uma desordem emocional, que eu não coloquei aqui no slide para vocês, mas sim, vem de uma desordem emocional que gera uma disfunção nutricional, pois é um paciente que tem algumas emoções que não consegue controlar a sua alimentação, que provoca uma inflamação sistêmica e isso gera uma desordem hormonal, acumula gordura em alguns lugares específicos e esse acúmulo de gordura gera um problema de vascular, né? As veias do seu paciente, que as nossas não, né? As veias do nosso paciente ficam acometidas, então isso dá um problema de retorno venoso e linfático, né? E aí gera também um problema, uma disfunção na produção do colágeno devido a essa inflamação sistêmica, tá? Então, a gente tem que entender que a gente precisa cuidar tanto dessa parte, dessa inflamação corporal sistêmica do nosso paciente, para a gente poder ter resultados eficazes na
na qualidade desse tecido e a gente conseguir ver uma melhora significativa do quadro de lipedema, né? Então, eu falei da parte emocional, talvez ter aí um psicólogo, né, parceiro, integrativo, que tenha essa visão, sim, de que a parte emocional interfere no corpo e vice-versa. Um nutricionista, quem sabe, se você não quiser entrar, né, nos estudos nessa parte de desinflamação corporal. Um endócrino, né, para ver como é que tá essa parte hormonal do paciente, como é que vai essa tireoide, como vai o cortisol, melatonina, toda essa parte de hormônios femininos, que é extremamente importante estar em equilíbrio, certo? Porque se a gente não tiver com ele em equilíbrio, vai ocorrer sim o acúmulo de gordura. Um vascular para ver como que anda a saúde dessas veias, certo? Para a gente conseguir ter uma melhora no quadro da produção de colágeno funcional, que é o que a gente quer aqui trazer para o nosso paciente, certo? Então vamos lá, como a gente identifica um paciente com lipedema? Muito tem se falado, né? Hoje em dia, várias pessoas já conseguem identificar uma pessoa que tem um lipedema de grau alto, quando a pessoa já está ali com o grau de lipedema avançado. Mas nós, profissionais, temos que estar atentas aos primeiros sinais de que esse paciente vai desenvolver um quadro progressivo aí, para a gente conseguir segurar, para a gente estancar aí essa progressão desse paciente de lipedema, tá? Então, quando o paciente chega no consultório, normalmente eu já enviei para ele uma ficha, um formulário que eu faço no Google, tá? Na parte do Gmail, na verdade. Então, tem lá uma parte formulário, eu já estabeleço algumas perguntas interessantes para o paciente, já envio para ele e peço para ele responder essas perguntas e me mandar antes da consulta. Assim, quando ele chegar aqui, eu já vou ter mais ou menos uma noção de como que anda essa saúde, esses hábitos do meu paciente, tá? E aí, quando ele chega aqui no consultório, nós vamos fazer a análise clínica de como que está esse corpo desse paciente, certo? E aí, quais são as características principais que a gente enxerga num paciente de lipedema, né? A gente começa lá por baixo, a gente vê o tornozelo, que tem um garrote, né? Que é quando a gente vê que tem parece que a paciente fica de meia o dia todo, né? É como se o corpo dela tivesse, o pé não fosse a mesma pessoa, a panturrilha e o pé. É muito interessante, né? A gente consegue enxergar isso nitidamente. Depois tem um outro detalhe que a gente consegue ver o acúmulo de gordura na região interna dos joelhos. Eu costumo até fazer um fofinho assim, a gente segura bem ao lado do joelho, na parte interna da coxa, dá para você sentir esse acúmulo de gordura nessa região, que é bem característico também. É uma paciente que vai relatar para vocês hematomas recorrentes que aparecem sem causa aparente, sem ela se trombar, sem encostar em em nada que possa ter machucado ela, né? E elas reclamam muito de dor e de inchaço nos membros inferiores, certo? E ao olhar, a gente enxerga os nódulos de gordura que estão presos por camadas de aderências ali, ou seja, de colágeno em volta desse tecido gorduroso, né? Então, a gente apalpando esse paciente, a gente vai ver também essa parte da saúde dele, né? Porque esse paciente, ele vai apresentar uma temperatura mais fria na região do lipedema do que no resto do corpo. Por quê? Porque tem mais acúmulo de gordura nesta região, tá? Existem também exames de sangue com marcadores inflamatórios alterados. Você não precisa ficar atenta a isso, tá? Não é isso que vai mudar o seu protocolo de atendimento, mas você deve saber que provavelmente esse paciente tem alterações nos seus exames de sangue de acordo com a medicina integrativa, que segue os valores ideais de marcadores, tá? Ferritina alterada, provavelmente, PCR, com certeza a parte do sistema, da parte
dos eritrócitos, ou desculpa, da série branca do seu paciente também vão estar com alguma alteração, tá? Porque o paciente inflamado sistêmico tem vários marcadores aí inflamatórios alterados, tá bom? E possivelmente esse paciente apresenta uma outra desordem inflamatória, tá? É um paciente que pode ser aí que tenha acne, rosácea, uma psoríase, uma alopécia, um melasma. Pode ser um paciente que tenha algum problema crônico de tireoide, uma esclerose, uma coisa assim mais séria. Então, assim, a gente tem que estar perguntando para esse paciente aí, né, como que anda essa saúde, porque a gente vai usar a estética para tratar a saúde desse paciente. Afinal de contas, quando um paciente hoje chega num consultório, quando ela percebe uma afecção estética, ela não vai procurar um médico. Ela procura primeiro o profissional da estética. E aí você, com esse olhar holístico, com esse olhar que abrange o corpo todo do paciente, tem que falar, olha, você está com uma desordem sistêmica, então pode ser que você tenha algum outro quadro aí de inflamação, então era bom você procurar um profissional médico. Então, o profissional da saúde é o primeiro profissional que elas procuram normalmente. Bom, vamos lá. A avaliação, que é de extrema importância, né? Então, eu já falei para vocês como que a gente identifica o formulário que vocês podem aderir a essa ideia de pedir para o paciente preencher em casa. E quando o paciente chega que eu peço para tirar a roupa, para a gente fazer a palpação, ó, notem nessa foto aqui que a gente consegue ver direitinho, né, o garrote do tornozelo do paciente e o acúmulo dessa gordura na região do joelho, né? O aspecto da pele é esse aspecto casca de laranja, em alguns casos, lógico, muito piores, né? E aí, conforme a paciente já vai me mostrando o lipedema dela, eu já vou fazendo marcações dos locais onde ela está com aderência mais profunda, tá? E aí, eu aproveito esse momento para ouvir o paciente, para que ele fale sobre as suas condições, para mostrar empatia, para mostrar para esse paciente que ele tem um profissional ali do lado dele que está sim se importando com o que está acontecendo com o corpo dele, tá? Normalmente essas pacientes, né? Porque a gente está falando de mulheres, que o lipedema dá em mulheres. Então, normalmente são mulheres carentes que estão passando por alguma fase assim na vida, né? Quando desencadeou esse lipedema, provavelmente ela estava passando por alguma fase na vida dela que fez tudo isso ser desencadeado, né? Procurar, se ela já sabe quais são os gatilhos que fizeram ela ter esses problemas de piora do quadro de lipedema, né? Então, vocês olhem aí que eu já estou fazendo então, a marcação dos locais onde eu vou precisar intensificar o meu tratamento. No caso dessa paciente, dessa foto, ela tem mais problemas na parte posterior do corpo, tá? Então, a gente intensifica o tratamento na parte posterior. Bom, vou falar com vocês aqui um pouquinho sobre o posicionamento do profissional esteta, tá? Porque eu, nos últimos anos da minha vida, eu tenho percebido como a profissão do esteta tem melhorado na questão de valorização no mercado, tá? Então, nós fazemos parte disso. E você tem que vestir essa carapuça aí, ajudar todos nós nos unirmos na classe para nos tornarmos profissionais cada vez mais capacitados e que a gente consiga cada vez mais passar credibilidade tanto para o paciente quanto para o mercado da saúde, que por tantos anos desvalorizou o profissional da estética, né? Então, eu quero dizer para vocês o quê? Estética é saúde, beleza é bem-estar, o bem-estar físico é sim ter bem-estar emocional e bem-estar emocional é ter saúde.
Então a gente precisa estar bonita, a gente precisa se sentir bem para poder ter saúde emocional e, consequentemente, saúde física. Então isso é muito importante. Então a gente tem que ter sim uma postura profissional, se comportar com autoridade e para poder, inclusive, se manifestar nas redes sociais, tá? Vocês têm que falar com propriedade, com afinco, estarem sempre, né, no seu melhor momento, ali naquela hora de falar na rede social, a fim de divulgar toda a nossa profissão, de todas nós, certo? Para o paciente começar a valorizar o nosso atendimento cada vez mais. E eu queria falar para vocês uma ideia, uma coisa que eu fiz e que foi bem interessante no meu dia a dia, é encontrar o seu arquétipo. Pesquisem aí sobre isso, qual é o seu estilo de atendimento, para que você possa ajudar a passar mais credibilidade para o seu paciente e, consequentemente, te fazer cobrar um valor mais justo por seus atendimentos. Por que eu quero dizer aqui para vocês? É um tratamento intenso, tá? Vocês vão dedicar horas dos seus dias tratando esse paciente, estudando cada vez mais. Então, nós temos que colocar esse valor, a gente tem que colocar para o paciente pagar a gente com honra, pagar a gente com gratidão, tá? Que mais que eu tenho que falar para vocês aqui? Pessoas abaladas emocionalmente somatizam no corpo as suas angústias, suas mágoas e desavenças e têm doenças em todos os órgãos. E a nossa pele é o maior de todos os órgãos. Então, quando o paciente vem para ser cuidado por vocês, você tem que passar essa credibilidade e ele saber que está em boas mãos, certo? E pagar por isso é tão importante a gente se posicionar, tá bom? Nossas memórias e nossas emoções estão espalhadas e guardadas em nossas fáscias. Aqui é só para dar uma introdução para vocês sobre o que eu vou falar a seguir, tá? Eu vou falar muito sobre as fáscias que temos no nosso corpo, tá? Vamos lá. Estética fragmentada e estética integrativa. Eu vou dar uma pausa aqui agora e vou começar uma outra aula falando para vocês sobre esse meu pensamento profissional, né? De como a gente deve tratar o nosso paciente, tá bom? Até a próxima!